Boa noite, irmãos. Nosso devocional desta noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos na presença do nosso Deus. Temos cada dia mais necessidade de orar uns pelos outros, de colocar nossas famílias, nossa igreja na presença do Senhor. Muitos irmãos têm adoecido. Nós precisamos realmente clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas nesse momento. Nessa noite eu quero meditar um pouco com os irmãos num episódio da vida de Jesus, numa passagem até bastante conhecida de todos, mas que tem muitas lições preciosas para nos ensinar. É a passagem de Jesus pelo jardim do Getsemane, ali antes dele ser então preso e crucificado, um momento de extrema angústia de Jesus, em que ele esteve em comunhão com o Pai, em oração, e de onde nós podemos tirar muitas lições preciosas para as nossas vidas. Então eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem aqui na leitura. Eu vou ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os versículos de 39 a 46. Essa passagem também é narrada por Mateus e por Marcos, né? Lá em Mateus 26 e em Marcos 14, mas eu vou ler o texto conforme Lucas escreveu. Então, Lucas 22, versículos de 39 a 46. Diz assim a palavra de Deus. E ele saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Irmãos, nesse texto da palavra do Senhor, nós vimos que Jesus estava em profunda agonia. Ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele então sabia que a sua morte estava próxima, né? Em alguns momentos ele sabia que todo aquele martírio pelo qual ele teria que passar iria começar. Então ali no Getsemane foi um lugar onde Jesus travou uma tremenda batalha espiritual. Lá ele sentiu as mais intensas emoções e ele experimentou todo o sofrimento pelo qual às vezes nós passamos como seres humanos em tempos difíceis. Ele sentiu ali todos os sentimentos que eu e você às vezes sentimos, e numa intensidade muito maior, porque ele sentiu uma tristeza profunda e uma agonia de morte. Ele sabia que ele ia morrer. Então ele sentiu aquela angústia, a angústia da morte. Jesus então recorreu à oração e à comunhão com Deus para enfrentar esse momento de muita angústia, de muita tristeza. E assim ele nos ensinou várias lições que nós devemos aplicar quando nós atravessamos os nossos Getsêmanes, os nossos momentos de angústia e os nossos momentos de tristeza. A primeira lição que Jesus nos ensinou é que quanto maior a angústia, quanto maior a tristeza, maior a necessidade de oração e comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele estava acostumado a ir para o Monte das Oliveiras e que ele tinha o costume de orar e de falar com Deus, mas naquele momento ele se sentia muito angustiado, ele se sentia muito triste. Então a sua oração foi mais fervorosa, foi mais intensa, foi mais perseverante, foi mais submissa. Ele orou até obter a resposta e o conforto de Deus, até que o seu coração estivesse em paz. No versículo 44, a Bíblia diz assim: estando em agonia, ele orava mais intensamente. Então, quanto mais angustiado ele estava, mais ele orava. Nos nossos momentos também de angústia e tristeza, nós devemos recorrer à oração e à comunhão com Deus, e devemos orar com intensidade. Quanto mais angustiados estivermos, mais nós devemos orar, porque é só assim que nós vamos obter então o consolo, o conforto e a resposta do Senhor.
A segunda lição é que nós podemos chorar aos pés de Jesus, porque ele chorou aos pés de Deus, né? A Bíblia fala que ele chorava copiosamente e que as suas lágrimas, então, eram lágrimas de agonia. Às vezes a gente pensa que Jesus não chorou, mas a Bíblia relata 3 situações, e todas 3 ali perto da morte de Jesus, na sua última viagem a Jerusalém, que ele chorou. Chorou quando Lázaro morreu, ele chorou quando ele entrava em Jerusalém, quando ele viu a cidade, quando ele então pensou em tudo o que ia acontecer com aquela cidade, com aquele povo, e ele chorou nesse momento, chorou copiosamente diante de Deus, e ele estava tão angustiado que ele suou sangue. Então ele abre o seu coração diante de Deus, ele expõe a sua vontade, ele diz: Pai, se depender de mim, se o Senhor puder fazer o que eu quero, passa de mim esse cálice. Mas ele também pediu: faça-se a sua vontade. Jesus estava absolutamente sozinho nessa caminhada e ele sabia, os discípulos estavam ali, mas estavam dormindo, e mesmo que eles não estivessem dormindo, aquele momento, aquele sofrimento, aquele sacrifício, só Jesus poderia fazer. Ele estava sozinho, e ele então compreende perfeitamente o que nós sentimos quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sozinhos, e é por isso que nós podemos chorar aos pés de Jesus, podemos derramar as nossas lágrimas, podemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, essa é a minha vontade, esse é o desejo do meu coração, sem medo do que ele vai pensar a nosso respeito, até porque ele já nos conhece, mas sem medo, porque nós podemos fazer isso porque sabemos que ele passou por um momento assim, de muita angústia, de muita tristeza, e o que ele fez? Chorou aos pés de Deus. Então nós também podemos e devemos fazer isso. A terceira lição é que nós devemos, que abrir o nosso coração diante de Deus nos torna capazes de aceitar a vontade de Deus e de ser submissos. Jesus disse: Senhor, Pai, essa não é a minha vontade. Se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Mas se não for essa a sua vontade, se eu tiver que enfrentar a cruz, então eu estou aqui. E Jesus só conseguiu dizer: eu estou aqui, eu faço, Senhor, a tua vontade, porque ele abriu seu coração diante de Deus, porque ele teve comunhão com Cristo, porque ele sabia que esse era o seu grande propósito. Muitas vezes nós precisamos orar, estar em comunhão com Cristo e nos fortalecer para aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, no nosso momento de angústia, de dificuldade, nós queremos que as coisas aconteçam de um jeito, do nosso jeito, na nossa hora, e às vezes essa não é a vontade de Deus, mas nós só vamos conseguir ser submissos à vontade do Senhor se nós estivermos em comunhão com Ele. É por isso que é tão importante abrir o coração diante de Deus e deixar Deus trabalhar na nossa tristeza. Às vezes, quando nós estamos angustiados, nós estamos tristes, nós procuramos pensar em outras coisas e nós não tiramos aquele tempo para ajoelhar diante de Deus e às vezes nem dizer nada, às vezes só chorar, mas estar na presença de Deus é o que fortalece o nosso espírito para que nós possamos aceitar então e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus esteve ali naquele momento de angústia e de agonia, orando em comunhão com Cristo, e ele então foi capaz de dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, mesmo que ela seja difícil, mesmo que eu tenha que enfrentar dor e sofrimento, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Em quarto lugar, quando nós choramos nossas angústias e tristezas para Deus, nós somos consolados, né? A Bíblia diz que o Getsemane não é um lugar só de choro, ele é um lugar também de consolo, porque sempre haverá consolo de Deus para aqueles que se submetem à vontade dele. A Bíblia diz que Deus mandou então um anjo para servir Jesus, para confortar Jesus, para consolar Jesus ali naquele momento. E nós também, quando nós estamos em angústia diante do Senhor, nós somos consolados. Abrir o nosso coração diante de Deus, falar com Deus sobre a nossa tristeza e sobre a nossa angústia, traz o consolo do Espírito Santo para as nossas vidas. Se você precisa de consolo, fale com Deus, ore por isso. Às vezes, irmãos, nós estamos em momentos de dificuldades ou precisamos de alguma bênção, de algum milagre do Senhor, mas nós não oramos por isso. Às vezes nós até pedimos para que outras pessoas orem, mas nós não oramos.
o que você realmente quer, o quão importante é aquilo que você quer, que importância tem isso para você. Se isso é importante para você, você tem que ser a primeira pessoa a orar por isso. Às vezes nós não oramos e nós dizemos, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. E Deus nos pergunta, mas com que frequência você ora por isso? Qual é a intensidade do seu desejo de que essa situação seja resolvida? Né? Então nós precisamos aprender que nós precisamos chorar as nossas angústias e as nossas tristezas diante de Deus, para que nós sejamos então consolados. Por último, nós devemos lembrar que o Getsemane é o campo da mais esplendorosa vitória. Jesus ali, depois que ele terminou de orar, que ele se levantou de onde ele estava ajoelhado, ele não se levantou como um homem derrotado. Pelo contrário, ele se levantou como um homem vitorioso, resoluto e determinado a fazer a vontade de Deus. Ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não foi preso, ele se entregou. Né? Ele não foi apanhado, ele se apresentou e ele foi para a cruz por amor. Ali, quando Jesus se levanta, ele então se levanta decidido a vencer o pecado, a vencer a morte e a vencer o diabo. E é isso que nós também devemos fazer. Nós devemos botar o nosso joelho no chão, orar, porque é assim que nós vamos ter vitória. É assim que nós vamos vencer o diabo. É assim que nós vamos vencer o pecado, é assim que nós vamos vencer as nossas dificuldades e as nossas lutas. A comunhão com Deus na angústia do nosso Getsemane, seja ele qual for, nos capacita a enfrentar as situações difíceis pelas quais nós passamos, assim como capacitou Jesus para enfrentar a morte na cruz. A comunhão com Deus vai capacitar cada um de nós a vencer o nosso tempo, no nosso Getsemane. Né? Às vezes demora muito tempo, às vezes nós temos uma dificuldade longa que demora muitos anos, às vezes é uma questão de dias, de horas, às vezes é só um momento. Mas todos nós temos as nossas angústias e tristezas, e que nesse momento nós possamos lembrar que Jesus também teve, e que a arma que ele usou foi a oração e a comunhão com Deus. Então vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Também os parentes dos nossos irmãos, e muito especialmente pela vida do Nilson, para que Deus esteja fazendo um milagre na vida do Nilson, também na vida do Renê, né? Vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Nós temos muitas famílias que estão ou com suspeita ou já estão com Covid. Nós temos a família da irmã Marli, família da irmã Roseli, a família da irmã Lívia, graças a Deus, a irmã Mariette, o irmão Eduardo, a irmã Cleide, o irmão Gabriel já estão bem melhor. Mas a irmã Juliana também, o irmão Anderson, hoje a irmã Juliana me falou que eles tiveram Covid com sintomas leves. Vamos orar por eles. Vamos orar pela família da irmã Áurea. A irmã Áurea está doente, sua mãe. Então vamos clamar a misericórdia de Deus sobre todas essas famílias, sobre a nossa igreja, sobre as pessoas da nossa igreja, aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que estão doentes. Vamos clamar, irmãos, a misericórdia de Deus. Nós precisamos muito da graça e do amor de Deus nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, quantas dificuldades nós temos enfrentado nesses dias. Senhor, temos vivido tempos de angústia, tempos de tristeza, e às vezes nos sentimos, ó Deus, tão angustiados e tão tristes como Jesus ali naquele Getsemane. Senhor, mas nós queremos te agradecer, porque Jesus passou por isso, e hoje nós podemos chegar a Ele com a certeza de que Ele está entendendo aquilo que nós estamos vivendo. Ó Deus, quando nós nos angustiamos e nos entristecemos pelos nossos amigos e parentes enfermos, quando nós ficamos enlutados, quando nós sentimos a angústia da morte, a angústia da separação, ó Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus já passou por isso e Ele sabe do que nós estamos falando, e é por isso que, ó Deus, Ele está intercedendo por nós, é por isso que, junto com o Espírito Santo, Ele abriu, ó Deus, o caminho direto ao
Senhor, e agora nós podemos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades. Ó Deus, olha para nós e tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor enviou um anjo, ó Deus, naquele momento para consolar Jesus, envia, ó Deus, o consolo a cada um de nós, aqueles que estão sofrendo, através do Teu Espírito Santo. Envia a Tua proteção, dirige os nossos passos e cumpre a Tua vontade nas nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor. Ó Deus, nesse instante visita cada coração que tem se sentido angustiado, que tem se sentido triste, que tem se sentido com medo, às vezes deprimido. Ó Deus, visita cada coração, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nessas vidas. Ó Deus, e que possamos dominar as nossas emoções e que possamos submetê-las à Tua vontade e que possamos ter vitória sobre aquilo que nos aflige. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor de uma maneira muito especial nossos irmãos, familiares, amigos que estão enfermos com Covid. Ó Deus, tem misericórdia da vida do Nilson ali naquele hospital. Ó Deus, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que opera transformação e o Senhor é um Deus que faz não só a cura física, mas que traz também a cura espiritual. Então, nesse momento, nós colocamos a vida do Nilson diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dele naquele leito, levanta ele, ó Deus, faz um milagre naquela vida e que o mundo saiba que o Senhor é um Deus poderoso através da obra que o Senhor vai realizar na vida do Nilson. Senhor, não é por nossa causa, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, tem misericórdia também da vida do Renê, tem misericórdia da vida da família do pastor Ebenezer, ele que está no hospital. Ó Deus, tem misericórdia daqueles amigos da Diana ali, que são profissionais de saúde, que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Áurea e da sua família, tem misericórdia da irmã Marli e da sua família, da irmã Juliana, do irmão Anderson e da sua família. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Lívia, da irmã Cleide, da irmã Mariette, do irmão Eduardo e seus familiares. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Roseli e da sua família, da irmã Elciane e da sua família. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja. Nos livra, ó Deus, das enfermidades, dessa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abre o teu, ó Deus, a tua proteção e nos coloca debaixo das tuas asas. Senhor, nesse instante queremos te pedir também pela nossa igreja, nos fortalece espiritualmente como igreja, para que possamos ter mais vontade de ter comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Abençoa aquelas pessoas que ainda não te conhecem, nossos familiares e amigos. Ó Deus, como a família da irmã Maria de Fátima, porque ela sempre tem pedido. Ó Deus, tem misericórdia das suas filhas, do seu neto, do seu irmão. Abençoa também a bisavó do Carlos Alexandre nesse momento de tanta dificuldade. O Senhor tem um propósito ali e nós sabemos, então faz a tua vontade. Ó Deus, abençoa também os nossos irmãos que são idosos. Ó Deus, esteja guardando cada um, protegendo, livrando dos males, a irmã Conceição, a irmã Nilza, ó Deus, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, o pastor, a irmã Maria José, a irmã Maria de Fátima, o irmão Tim e sua família. Ó Deus, tem misericórdia de cada família da nossa igreja. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, cada irmão, cada criança, cada adolescente. Ó Deus, que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa a família da irmã Valdívia. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem concedido, por ter livrado o irmão Igor. Ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e o nosso sustento. E nesse instante queremos também pedir que o Senhor continue abrindo as portas para aqueles irmãos e para aquelas famílias que precisam de trabalho e de sustento material. Ó Deus, é um momento também muito delicado para essas pessoas, para muitos de nós, então nos ajuda. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nós dependemos do Senhor, nós não temos a quem recorrer. Senhor, abençoa as pessoas que estão pesquisando uma cura para essa doença, ó Deus, abre as portas de uma vacina, ó Deus, tem misericórdia, orienta os governantes do mundo, ó Deus,
trabalha no nosso mundo, faz a tua vontade, nos dá livramento, abrevia o tempo da nossa angústia. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor está nos escutando e nós temos certeza disso. Ó Deus, esteja conosco, nos abençoa em tudo aquilo que fizermos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada família, abençoando cada vida. Amanhã nós temos nosso culto às 20 horas. Participe conosco no nosso culto online. As nossas programações ainda continuam online, mas você pode participar conosco todos os dias. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. In